Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal e hoje o assunto será soluções de reposição. Qual é melhor? Vamos lá? Olá, Daniela aqui falando e hoje, pessoal, a gente vai falar de reposição volêmica, soluções de reposição. Mais especificamente, soro fisiológico e ringer lactato. Qual deles é melhor? Eu coloco essa pergunta meio polêmica de início, mas eu quero principalmente hoje, nessa conversa com vocês, a gente esmiuçar um pouco sobre a composição de cada um e propriedades importantes que você precisa saber dessas soluções de reposição quando você for administrar no teu paciente. Uma das condutas e prescrições mais comuns aí no dia a dia do cuidado médico é a reposição volêmica, certo? Então a gente não pode achar de cara, eu já te digo, que essas soluções elas são inócuas, que elas são completamente inofensivas. Você precisa, na verdade, saber a composição de cada uma delas, quais são aí os pontos positivos, negativos de cada uma, ok? Vamos começar, eu já vou levar vocês aqui para uma comparação. E eu quero fazer essa comparação para vocês entenderem, e a gente vai falar principalmente do soro fisiológico e do ringer. A gente não vai falar de plasma light hoje, mas principalmente desses dois, ok? Soro fisiológico, dito fisiológico, né? Mas será que de fato é tão fisiológico assim? O soro fisiológico, ele contém basicamente uma mesma proporção de sódio e cloro, exclusivamente. Então, o soro fisiológico, ele não possui qualquer outro eletrólito em sua composição. É uma composição de sódio e cloro a 0,9%. Quando a gente fala do plasma humano, a gente quer, na verdade, ou a gente gostaria de ter uma solução de reposição que fosse o mais próximo ou possivelmente mais aproximado da composição plasmática, tanto em relação aos eletrólitos e principalmente tanto quanto em relação à osmolaridade. Portanto, quando a gente vai falar do soro fisiológico, você já começa a perceber que a quantidade de sódio e cloro, veja, 154 mEq de sódio e cloro a cada litro. E no plasma, a gente percebe que, claro, quais são os níveis de referência aí do sódio e do cloro? Sódio, 135 a 145, cloro, geralmente, né, 96 a 106. Você percebe que o soro fisiológico ele tem uma carga de sódio muito maior e uma carga de cloro muito maior. O que isso levará? Isso levará invariavelmente a uma osmolaridade maior que a do plasma. A osmolaridade do soro fisiológico é em torno ali de 310, 308, comparado a 280, a do plasma. Portanto, um soro fisiológico tem uma osmolaridade maior. E, além disso, um pH médio menor que o pH do plasma. Isso vai levar a um efeito no plasma importante, que é a tendência à acidose metabólica hiperclorêmica. A gente vai ver isso logo mais. Então, sim, altas cargas de soro fisiológico no plasma têm uma tendência à acidose metabólica hiperclorêmica. E o ringer lactato? Outro cristalóide muito usado aí no dia a dia. O ringer lactato, perceba, comparado ao soro fisiológico, ele possui uma menor carga de sódio, uma menor carga de cloro e, em consequência disso, uma menor osmolaridade. A osmolaridade, inclusive, do ringer lactato é uma osmolaridade levemente e sutilmente menor que a do plasma, muito mais próxima do que a do plasma. E, além disso, o ringer lactato, sendo uma solução mais balanceada, ele possui outros eletrólitos além do sódio e o cloro. Ele possui potássio, ele possui cálcio, ele possui lactato de sódio, principalmente. E com isso, o pH do ringer lactato ele é muito mais próximo ao pH plasmático, comparado ao pH do soro fisiológico. Reparou? Então a pergunta que fica aqui é: soro fisiológico é de fato tão fisiológico assim? Perceba que de fisiológico ele tem muito pouco, né? Se eu vou fazer grandes reposições, a tendência atual é eu dar muito mais atenção a fazê-las com ringer lactato do que com sódio, principalmente pela questão da hiperosmolaridade, tendência à acidose metabólica
hiperclorêmica, o que o Ringer lactato não leva de um modo geral. Portanto, quando a gente vai comparar os dois, perceba que quais são as características importantes do soro fisiológico. Primeira característica muito importante, grandes reposições, principalmente acima de 20 a 30 ml por quilo, vão tender a fazer o teu paciente evoluir com uma acidose metabólica hiperclorêmica. Acidose metabólica hiperclorêmica. O pH do soro fisiológico ele é naturalmente menor que o do plasma, a carga de cloro ela é naturalmente maior do que a do plasma, portanto o paciente ele tende a evoluir com uma acidose metabólica hiperclorêmica. E além disso, muitos estudos já evidenciaram a relação do soro fisiológico com estados de hipocoagulabilidade, portanto tendência à discrasia sanguínea e maior chance de sangramentos com grandes cargas de soro fisiológico. E o Ringer lactato? Quais são as principais características da reposição com Ringer lactato? Primeira delas, o Ringer lactato, ele possui, portanto, lactato na tua composição, lactato de sódio, que é no fígado convertido a quem? A bicarbonato. Esse bicarbonato, fruto da conversão do lactato de sódio no fígado do Ringer lactato, ele ajuda sim a regular o pH do plasma. Portanto, grandes infusões de Ringer lactato, elas não levam à tendência à acidose, diferente de grandes reposições com o soro fisiológico. Outro ponto muito importante que não acontece com o soro fisiológico. Se eu estou fazendo reposições paralelas de produtos do sangue, principalmente concentrado de hemácia, então se eu estou transfundindo concentrado de hemácia paralelo a esse Ringer, eu necessariamente não devo fazê-los na mesma via, no mesmo acesso do paciente. Por quê? Lembra que a gente falou que o Ringer lactato é uma solução mais balanceada que o soro fisiológico? Que quer dizer isso? Além do sódio e do cloro, ele possui outros eletrólitos, como potássio, como cálcio, como o cálcio. E aí que vem o pulo do gato. Este cálcio em contato com concentrado de hemácia, em contato com produtos sanguíneos, pode levar à coagulabilidade desse produto de transfusão. Portanto, quando eu estou fazendo infusões paralelas de concentrado de hemácia junto com o meu paciente que recebe Ringer lactato, não é interessante que eu faça numa mesma via. Esse citrato vai tender a levar a solução de transfusão a aumento da coagulabilidade e formação de coágulos, ok? Portanto, eu faço preferencialmente em acessos diferentes. E um ponto aí importante, aí, diferente também do soro fisiológico, é o que a gente acabou de falar. Além do sódio e do cloro, a gente tem potássio, a gente tem cálcio, a gente tem o próprio lactato. Portanto, o Ringer lactato é sim uma solução mais balanceada do que o soro fisiológico. A gente tem outras soluções ainda mais balanceadas, que são de fato as ditas soluções balanceadas, como o Plasma Light, que não vai ser o fruto da discussão desse vídeo, mas que, se você vai avaliar a composição do Plasma Light, ela é ainda uma composição mais balanceada do que o Ringer lactato, mas o Ringer lactato é sim uma solução mais balanceada do que o soro fisiológico. Eu tô aqui para falar que o Ringer lactato é evidentemente superior ao soro fisiológico, apesar de existirem evidências hoje que, de fato, dão certa preferência a grandes infusões ser com o Ringer lactato ao invés do soro fisiológico por conta de todos esses poréns da infusão em grandes etapas, muitos bags com soro fisiológico, eu quero, na verdade, te colocar uma parcimônia, né? O que é o ideal? Poxa, você vai fazer ali 1 litro de reposição do teu paciente? Meu Deus, eu não vou fazer com soro fisiológico porque a Dani me falou que leva acidose metabólica hiperclorêmica, leva a hipocoagulabilidade. Não necessariamente. Veja, calma. O paciente vai receber só aí 2 bags, 1 litro de soro fisiológico. Agora, vai fazer grandes reposições num paciente séptico? Quais situações? Paciente séptico, paciente em queimadura, uma cetoacidose diabética. Vai fazer grandes reposições? Opa, será que, visto esse paciente precisar receber grandes reposições, eu não tenho que dar uma preferência ao Ringer lactato? Poxa, eu tenho um Plasma Light aqui na minha unidade. Que ótimo, dá preferência ainda maior ao Plasma Light? A gente fez essa discussão para você não achar que soluções de reposição são todas iguais
porque elas não são. E você entender a composição de cada uma delas vai te dar mais ciência e maior segurança nos momentos aí de reposição volêmica do teu paciente. Você curtiu? Aprendeu com esse vídeo? Já comenta aqui abaixo, me fala qualquer dúvida e curte, compartilha esse vídeo com um colega, porque isso aqui é assunto de extrema importância. Te vejo no próximo vídeo.